A Saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A saga do Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. Desde a descoberta dos raios-x em 1896 pelo alemão Wilhelm Röntgen, os instrumentos que permitem ver o interior do corpo tornaram-se ainda mais precisos, graças a Felix Bloch, iniciador da imagem por ressonância magnética, e Godfrey Hounsfield, inventor do scanner. Os instrumentos da medicina. O interior do corpo humano é uma das regiões onde a ciência mais demorou a se aventurar. No entanto, a partir de 1230, uma lei promulgada pelo imperador Frederico II obriga os estudantes de medicina a praticar a anatomia, limitando-se à dissecação de corpos humanos. Lei a qual o papado responde excomungando o imperador profanador de cadáveres. É preciso esperar até a Renascença para que os estudantes de medicina possam assistir sem medo às aulas de dissecação e para que artistas como Leonardo da Vinci e médicos como Vesali procedam ao recenseamento sistemático da máquina humana. Até o fim do século XIX, a imagem médica é aperfeiçoada na descrição minuciosa dos corpos e das patologias. Mas não é uma contradição querer tratar seres vivos com base em observações feitas em cadáveres? A não ser que... Sim, a não ser que se pudesse esfolar o paciente vivo, camada por camada. Eu não havia falado do meu trabalho com ninguém. Eu dizia para minha mulher que eu estava fazendo uma coisa que as pessoas, quando soubessem, diriam que Röntgen enlouqueceu. No dia 1º de janeiro de 1896, enviei trechos de artigos meus e o diabo foi solto. 27 de março de 1845, 16 horas. Friedrich Röntgen, comerciante de tecidos da cidade de Lennep, perto de Colônia, e sua esposa Charlotte Constance estão recebendo neste mundo seu filho William, futuro primeiro prêmio Nobel de Física da história. A criança que parece ter a mente sadia tampouco parece estar possuída pelo demônio, nem mesmo pelo do saber. Seus pais sabem da sua expulsão definitiva e sem diploma aos 17 anos da Escola Técnica de Utrecht, na Holanda, para onde a família havia emigrado. William, na verdade, é um aluno que promete, e a expulsão só deveria aumentar o seu mérito. Na verdade, ele não quis denunciar um colega, autor da caricatura de um professor impopular. Felizmente, há em Zurique uma escola politécnica que aceita alunos por concurso. Ele é admitido nessa escola em 1865. É também em Zurique que ele encontra sua futura esposa, Anna Bertha Ludwig. Ela é filha de um liberal alemão exilado, dono do bar Zum Grünen Glas, onde se reúnem os estudantes. As noitadas nos bares e restaurantes não o impedem de defender a sua tese Estudo sobre os Gases, em agosto de 1868, obtendo assim o seu doutorado aos 24 anos. Dá aulas de física em 3 cidades da Alemanha, sucessivamente, entre elas Estrasburgo, antes de ser nomeado diretor do recente Instituto de Física da Universidade de Würzburg, em 1888. Aos 43 anos, Röntgen já é um pesquisador reconhecido. A universidade fica no centro da cidade. Herr Professor Röntgen e sua esposa moram no último andar do instituto. Não tendo filhos, adotam a sobrinha. No verão, os Röntgen e seus amigos fazem passeios pelas florestas, onde o físico se entrega à sua paixão, a fotografia. O outono é dedicado à caça e o inverno às corridas de trenó. Na cidade, seu modo de ser é considerado bem pouco convencional. Sim, um lunático. Conta-se que durante um passeio com sua esposa, ele avista uma carruagem. Chama um cocheiro, dá seu endereço, paga a corrida e manda sua esposa subir e continua sozinho a sua caminhada. Para o professor Philippe Lenard, honrado doutor, como eu gostaria de reproduzir sua importantíssima experiência, encomendei um tubo de eficiência comprovada da Miller-Unkel. Poderia Vossa Excelência indicar-me um produtor confiável para a janela de folha de alumínio? Muito respeitosamente, W. Röntgen. Röntgen está com 50 anos quando escreve esta carta a Philippe Lenard, assistente do célebre Hertz. O descobridor das ondas eletromagnéticas acabara de morrer e seu aluno retomava os trabalhos sobre os raios catódicos num tubo a vácuo. O tubo a vácuo é uma bolha de vidro dentro da qual foi colocado um cátodo e um anodo, e onde se criou o vácuo. Quando se faz passar uma descarga elétrica, uma fluorescência se produz na parede do tubo que está atrás do anodo, evidenciando uma radiação emitida pelo cátodo.
Lenard resolve colocar uma fina e opaca janela de folha de alumínio sobre esta parede. Ele constata que os raios catódicos atravessam o alumínio e até a distância de alguns centímetros para fora do tubo tem um efeito luminescente sobre sais fluorescentes e podem até mesmo manchar uma chapa fotográfica. Ao fazer os raios catódicos passarem através de uma folha de alumínio, Lenard contradiz a teoria do inglês Sir William Crookes. Se os raios catódicos fossem um fluxo de partículas elétricas ou uma matéria radiante, como definidas por Sir William, eles não poderiam atravessar a matéria. Mas, ao afirmar que se trata de um fenômeno luminoso, Lenard aproxima-se da verdadeira natureza desses misteriosos raios, passando bem perto sem saber da celebridade universal. Para o professor W.C. Roentgen. Muito honrado, professor. No momento não disponho de um bom fabricante, por isso envio 2 folhas do meu estoque. Elas têm 0,005 milímetros de espessura. Respeitosamente, Philippe Lenard. Sexta-feira, 8 de novembro de 1895, final da tarde. Roentgen acaba de refazer a experiência de Lenard. Muda alguns parâmetros a fim de conhecer melhor a natureza dos raios catódicos. Para isso, Roentgen decide utilizar um tubo a vácuo com a parede de vidro bem espessa, porém transparente. Aumentando a descarga elétrica, ele quer verificar se os raios catódicos poderiam sensibilizar uma tela revestida de partículas fluorescentes. Roentgen confecciona uma capa de cartolina preta a fim de evitar que a própria luminescência do tubo influa na experiência. Para testar a opacidade de sua instalação, ele escurece o ambiente e envia uma descarga de alta tensão dentro do tubo. Ele constata com satisfação a opacidade da cartolina. Mas seu olhar é atraído por um reflexo esverdeado a mais de 1 metro do tubo a vácuo. Incrédulo, ele interrompe a descarga, depois torna a enviá-la. Ele constata que o fenômeno de fluorescência se repete no mesmo local. Acende um fósforo e se dá conta de que a estranha luz provém da tela que está sobre um banco. Alguma coisa que emana do tubo age sobre a tela, a uma distância bem maior do que podem os raios catódicos observados por Lenard, e, além do mais, atravessando uma cartolina preta. William se dá conta de que é testemunha de um fenômeno físico jamais observado até aquele momento. Desejando testar o grau de transparência de outros materiais, além da cartolina, ele agora tira a capa do tubo e coloca a tela ao alcance mais direto da irradiação. Quando acaba de enviar uma nova descarga, ele passa sem querer a mão entre o tubo a vácuo e a tela fluorescente para apanhar um livro. O que acontece é impressionante. Durante 7 semanas, o cientista fica trancado em seu local de trabalho, onde faz as refeições e acaba dormindo. Não ousa ainda falar com ninguém sobre sua descoberta, nem mesmo com sua mulher. Ele testa, verifica, testa de novo, sem parar. Roentgen descobre que os raios imprimem marcas nas placas fotográficas. Assim, ele pode apresentar provas tangíveis das suas observações. Ele começa a medir a translucidez de diversos objetos, fotografando a sua sombra, como a deste estojo de madeira que contém um jogo de pesos de medidas, ou a de uma bússola, com ponteiros metálicos. Roentgen acredita que estes raios, que ele batiza com a letra X, o desconhecido, a incógnita na matemática, nada tem a ver com os de Lenard, devido ao seu longo alcance. Será preciso esperar 11 anos até que isto se confirme. É Einstein quem irá explicar a verdadeira natureza de ondas eletromagnéticas muito curtas pelo efeito fotoelétrico. Assim, os raios-x se devem à liberação de grãos de energia, os fótons. No dia seguinte ao Natal, o cientista convida sua esposa a entrar em seu laboratório. 1 hora depois, Ana Berta Roentgen contempla boquiaberta a fotografia dos ossos de sua mão, com uma sombra mais opaca sobre um dos dedos, seu anel. Em 28 de dezembro de 1895, Roentgen envia para a Sociedade de Física um manuscrito com o título Sobre um novo tipo de raios. No dia 5 de janeiro é publicado um artigo na primeira página do jornal vienense Die Presse. Em uma semana, a notícia já percorreu o mundo inteiro. No dia 13 de janeiro, Roentgen é convidado pelo imperador Guilherme II para apresentar sua experiência em Berlim. De volta a Würzburg, no dia 23, ele dá uma conferência para um auditório muito empolgado.
Ele não deixa de mencionar seus antecessores, entre os quais Lenard, pois, sem seus trabalhos, não teria descoberto os raios-x. O anatomista Köllinger, cuja mão é radiografada por Röntgen, é aplaudido ao propor que se dê o nome de Röntgen aos raios-x. Em Würzburg, os Röntgen recebem quilos de correspondência, cartas de felicitações, pedidos de informações sobre o material utilizado, além de propostas mais prosaicas. Como a de Christiansen, diretor da fábrica de bicicletas Sleds, que oferece a Röntgen 25% sobre hipotéticos direitos de exploração dos raios-x nos Estados Unidos. O negociante conclui dizendo: Sua invenção é preciosa demais para a ciência, para não ser explorada, e perigosa demais para ser deixada nas mãos de qualquer um. Insensível às propostas comerciais, Röntgen não quer nem registrar a patente. Ele compartilha com alguns dos maiores cientistas da Europa uma nobre convicção. Para ele, as descobertas pertencem acima de tudo à humanidade e não ao seu iniciador. A medicina utiliza este novo sistema revolucionário que permite desvendar, fotografar e até filmar as fraturas ósseas e as lesões pulmonares, até então invisíveis nos seres humanos, e acompanhar a evolução durante o tratamento. Estágios de formação são organizados pelos pioneiros da radiologia médica. Os meios científicos não são os únicos a se interessar pelos raios-x. A polícia e a alfândega podem finalmente desvendar os mistérios do crime graças ao tubo a vácuo. Ladrões e traficantes que se cuidem. Em Paris, as lojas de Fayl divertem a clientela com a demonstração conjunta do cinematógrafo Lumière e dos raios de Röntgen. Nas grandes avenidas, várias barracas oferecem atrações de neo-ocultismo, onde se brinca de assustar os passantes com produtos fosforescentes. Os humoristas perguntam se a alma e seus segredos, às vezes pouco louváveis, não seriam permeáveis ao intrigante poder de investigação dos raios-x. Mas a descoberta provoca uma tempestade de inveja. Vários físicos se sentem frustrados por uma descoberta que muda a visão do mundo tanto quanto o fizera 3 séculos antes a luneta astronômica de Galileu. Alguns até se gabam de haver produzido os raios-x durante suas experiências muito antes de Röntgen. Bastante contestável em alguns casos, com exceção desta foto, tirada 6 anos antes da descoberta de Röntgen num laboratório da Pensilvânia. Após uma descarga num tubo de Crookes, a silhueta de 2 moedas ficará impressa numa placa fotográfica que se encontrava por perto. Só que ninguém teve a intuição de Röntgen e a placa foi relegada a objeto de curiosidade. No ano de 1901, os executores testamenteiros de Alfred Nobel pedem a físicos do mundo inteiro que forneçam uma lista de seus colegas passíveis de receberem o prêmio. Dos 29 físicos indicados para o Nobel, o nome de Röntgen aparece 12 vezes e o de Lenard uma única vez. Aos olhos da comissão consultiva, os trabalhos dos 2 homens são complementares, justificando uma possível divisão do prêmio. Este parecer não foi levado em conta pela academia. Apesar de seus enjoos no mar, Röntgen vai a Estocolmo no dia 10 de dezembro de 1901 e recebe o primeiro prêmio Nobel de Física da história das mãos do príncipe da Suécia. Na volta, ele doa as 50.000 coroas para a Universidade de Würzburg. É aí que Lenard se enfurece, grita que foi traído. Röntgen só teve que apertar um botão, fui eu que fiz todo o trabalho. Nem o prêmio Nobel que ele recebe em seu próprio nome em 1905 consegue dissipar a sua mágoa. Ignorando as calúnias, Röntgen passa o resto de sua vida em Munique, onde dirige o Instituto de Física. A derrota da Alemanha em 1918 deixa-o profundamente chocado e a inflação leva-o à ruína. Viúvo e aposentado, continua até o fim da vida indo ao Instituto, onde mantém um pequeno laboratório. Sua luz se apaga aos 78 anos no dia 10 de fevereiro de 1923. 10 anos depois, Hitler assume o poder. Lenard, que se notabilizou desde os anos 20 por um forte antissemitismo, tornou-se um dos representantes mais visados da hierarquia científica nazista. Sua história da física alemã, em 4 volumes, com forte apelo ariano, em momento algum menciona o nome de Einstein, nem o de Röntgen. Em 1946, um ano antes de morrer, Lenard responde irritado à pergunta do radiologista americano Ether. Röntgen era judeu? Não, mas era amigo dos judeus e agia como um deles. Em 1996, no centenário de sua experiência, William Röntgen é universalmente celebrado como o único e verdadeiro descobridor dos raios-x.
Há algum tempo, os maîtres d'hôtel afirmam que as lâminas de barbear são melhores quando são azuis. Aliás, os raios-x demonstram que elas são mais fáceis de digerir quando bem preparadas. Durante este século, a radiologia não parou de progredir sob o aspecto técnico. Estes avanços foram possíveis graças à resolução de dois problemas maiores. Logo se percebeu o quanto a irradiação é nociva. Foram constatadas graves lesões cutâneas nos pacientes expostos aos raios durante muito tempo, assim como nos médicos que manuseavam os tubos a vácuo. Alguns pioneiros da radiologia acabaram até morrendo. Procurou-se então reduzir o tempo de exposição aos raios-x, aumentando a intensidade do feixe. Para proteger os que manuseavam os aparelhos, foram fabricadas proteções de chumbo e cabines isolantes. Como as fotografias realizadas por raio-x não conseguem dar conta do volume de um objeto em 3 dimensões, torna-se difícil, às vezes, discernir o elemento que se quer examinar dos outros que o cercam. Como solução, foram adaptados filmes de alta sensibilidade. Também foram utilizados produtos de contraste que, ingeridos pelo paciente, têm a propriedade de se fixar sobre certos tecidos, permitindo que fiquem mais em evidência com relação a outros de densidade equivalente. Estes produtos resolvem, em parte, a questão do contraste do objeto a ser analisado. Ainda resta o problema da falta de nitidez devido à presença de outros tecidos na frente e atrás da zona pesquisada. Em 1921, um médico francês, André Bocage, propõe deslocar num movimento inverso e acoplado o tubo emissor de raio-x e a placa receptora, em relação a um eixo que é a parte do corpo que se deseja analisar. Visualiza-se, então, na placa fotográfica, o ângulo ou o corte desejado, com um evidente ganho de nitidez, enquanto a parte anterior e posterior ao objeto fotografado fica embaçada durante o movimento. É o princípio da tomografia. 1968 é um ano excelente para a gravadora e produtora britânica EMI. Ela acaba de lançar simultaneamente 2 produtos revolucionários de seus estúdios de gravação, o mítico álbum duplo dos Beatles, e de seus laboratórios de Hayes, o protótipo do scanner de raio-x. Eu fui procurar cérebros de boi nos abatedouros, mas eles estavam sempre danificados pelos métodos de abate. Resolvi, então, atravessar Londres para encontrar um local onde o animal fosse sangrado para ser abatido. Mas não era nada agradável transportar cérebros através da cidade, dentro de sacos de papel. O engenheiro Godfrey Hounsfield realizou, após 9 horas de coleta de dados informáticos e 1 hora de reconstrução por computador, esta imagem em corte de um cérebro. Como recompensa, recebe o Prêmio Nobel de Medicina no dia 8 de dezembro de 1979. Um neurologista, Dr. Ambrose, expõe a Hounsfield o problema da proximidade muito grande de densidade entre os diversos tecidos do cérebro, que acaba impedindo que os radiologistas localizem com precisão as lesões tumorais. Esta questão entusiasma Hounsfield, pois vem exatamente ao encontro de sua área de pesquisa, a criação de imagens eletrônicas planas a partir dos dados de volume de um objeto fotografado sob vários ângulos. Entre o branco e o preto, o olho humano só é capaz de distinguir cerca de 20 densidades de cinza. O ideal seria inventar olhos capazes de armazenar, processar e restituir um número muito maior de informações em densidade do que é capaz o olho humano. É exatamente a isto que se dedica a Hounsfield. Ele manda fabricar detetores capazes de medir essas diferenças de densidade, não mais de 0 a 20, o que os olhos captam, mas de menos 1000, o ar, passando por 0, a água, a mais 1000, os ossos. O scanner de Hounsfield retoma o princípio mecânico de apreensão das imagens da tomografia por raio-x, com a diferença de que ele multiplica por milhares as medidas durante o movimento de rotação do conjunto tubo emissor de raio-x e detetor de densidade. A seguir, basta coletar via informática os múltiplos dados de volume do corte anatômico, os voxels, que se pode traduzir em dados bidimensionais, os pixels. Para obter uma imagem na qual se possam discernir as diversas densidades dos tecidos, selecionam-se em relação à escala de densidade compreendida entre menos 1000 e mais 1000, cerca de 20 valores de cinza, a fim de se obter uma imagem legível a olho nu. No final de agosto de 1971, um scanner de uso médico é instalado no hospital de Wimbledon.
Mas só 6 meses depois, a direção do hospital vai aceitar que o Dr. Ambrose utilize a máquina para o primeiro exame do crânio de uma paciente, no qual se descobre com sucesso a presença de uma lesão. Hoje em dia, o princípio permanece o mesmo, mas as máquinas foram aperfeiçoadas. O tempo de cálculo diminuiu, os captadores se multiplicaram e permitem uma melhor qualidade da imagem. Hoje se pode escanear todo o corpo humano e produzir imagens digitais em 3 dimensões. Mas a captação de imagens médicas continua evoluindo. Em 1952, Felix Bloch divide o Prêmio Nobel de Física com Edward Purcell pela descoberta da ressonância magnética. Eles deram origem a uma nova técnica de investigação, a captação de imagens por ressonância magnética. Como a ressonância magnética não utiliza os raios-x, deixa de existir o perigo. Em 1930, Felix Bloch é um jovem físico suíço de 25 anos. Na Universidade de Leipzig, ele convive com os maiores nomes da mecânica quântica, como Werner Heisenberg. Quando passam a vigorar as leis raciais que proíbem o ensino nas universidades aos judeus, Bloch, embora judeu, não é hostilizado por ser de nacionalidade suíça. Sobre os nazistas, ele diz: "Eu os desprezava desde o início e resolvi pedir a minha demissão." Bloch volta para Zurique e vai trabalhar algum tempo em Roma com Fermi. No início de 1934, recebe uma proposta de emprego da Universidade de Stanford, na Califórnia. Ele deixa a Europa em abril e vai se dedicar em Stanford, nos Estados Unidos, à ressonância magnética. Os prótons do núcleo de um átomo podem ser comparados a pequenos ímãs, cujo polo é aleatório. Se submetermos os prótons a um campo magnético muito potente, uma quantidade infinitesimal deles é influenciada na proporção de sua intensidade. Uma maioria dos prótons envolvidos se alinha no sentido do campo e uma minoria no sentido inverso. Sua velocidade de rotação em torno do eixo do campo magnético é um valor constante que se mede em frequência de rádio. Se emitirmos uma frequência de rádio equivalente à sua velocidade de rotação, os prótons entram em fase, criando um estado de equilíbrio instável e de alta energia. Diz-se que eles entram em ressonância. Bloch constata que, cessando o estímulo ondulatório, os prótons retornam ao seu estado precedente, restituindo uma energia que pode ser medida em frequência de rádio e em duração de relaxamento. Com a descoberta de Bloch e Purcell, vai-se poder detectar, primeiro, graças à frequência da ressonância que os caracteriza, a presença de tais prótons em tal molécula. Em seguida, interpretando sua duração de relaxamento, poder-se-á determinar seu grau de concentração, permitindo a identificação do meio tissular em que ele se encontra, osso, tecido mole ou água. A captação de imagens por ressonância magnética tem como referência um dos elementos mais abundantes do organismo, o hidrogênio. Sabemos que, submetido a um campo magnético de intensidade de 1 Tesla, os prótons de hidrogênio se alinham e só ressoarão numa determinada frequência. O princípio consiste em introduzir o paciente num campo magnético e escolher uma zona de trabalho, um corte. Para tanto, utilizam-se microímãs que têm influência sobre o campo magnético de tal forma que sua intensidade neste corte seja de apenas 1 Tesla. Envia-se, então, a frequência de ressonância devida e somente ressoam os prótons de hidrogênio do corte. O sinal magnético emitido pelos prótons, logo após a ressonância, tem sua frequência captada por bobinas e é processado por um computador que restitui uma imagem plana da área. Mas antes de chegar até aqui, foi preciso construir as máquinas. Desde 1969, um professor da Faculdade de Medicina de Nova York, Raymond Damadian, pensa ser possível diferenciar os tecidos sãos dos tecidos doentes, em especial aqueles atingidos pelo câncer, graças à ressonância magnética. 2 fatores contribuem para a realização do projeto de Damadian: a descoberta dos supercondutores, com os quais se criam campos magnéticos muito intensos e regulares, e o boom informático. O próprio Damadian conclui em 1977 a construção do enorme ímã supercondutor, conseguindo a imagem em corte de um tórax humano. Desde 1981, vários desses aparelhos funcionam no mundo inteiro. Em um século, a captação de imagens médicas, que permite estudar ao vivo a anatomia dos órgãos e a evolução das patologias, tornou-se uma ferramenta indispensável à medicina.
A radiografia, o scanner, a ressonância magnética e também a ecografia e a cintilografia permitem-nos explorar a parte, por menor que seja, do corpo com uma precisão cada vez maior. Graças às diferentes técnicas de investigação, não é mais preciso abrir um corpo humano para fazer um diagnóstico.